Nós iremos falar sobre a classificação dos grupos da tabela periódica. A tabela periódica, como já vimos nas aulas anteriores, ela organiza os elementos químicos de acordo com seu número atômico. Mas, além disso, a tabela periódica ela também pode organizar esses elementos de acordo com as suas propriedades físicas e químicas, como nós iremos ver mais à frente. Os principais grupos que nós temos na tabela periódica são três grandes grupos que podemos encontrar os elementos agrupados. São os metais, como vocês podem ver aqui, e desses metais muitos vocês já conhecem de vivência do cotidiano, como ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço. Os não metais, que também muitos vocês conhecem também, como iodo, enxofre, fósforo e outros mais. E os gases nobres, que nós iremos ver hoje mais à frente. Aqui nós temos a tabela periódica e vemos como esses grupos se organizam. Em laranja, que é o maior grande grupo, que é todos esses aqui e essas duas linhas abaixo, são os chamados metais. E existem vários tipos de metais, como iremos ver, mas esse é o grande grupo dos metais. Os ametais ou não metais, A vem de negação, não metal, são os verdes. Então é esse grupinho aqui, que são chamados de não metais. E os gases nobres, que é essa coluna mais à direita, que são esses elementos chamados de gases nobres. Além disso, nós temos o hidrogênio, que ele é uma classificação própria, né? Então é o hidrogênio, ele não entra em nenhuma dessas classificações. O primeiro grupo, que é os metais, eles têm algumas características próprias. Como nós vimos no primeiro slide, eles têm propriedades físicas e químicas próprias. Primeiro, todos são sólidos em condições ambiente. Então, o que é condição ambiente? É a temperatura mais ou menos igual nós temos agora, 25, 26 graus. Então, essa é a condição ambiente. Então, se você pegar esse elemento nessa temperatura, você vai ver que todos são sólidos, como na figura a gente pode ver. Menos um, que é o mercúrio. O mercúrio é aquele elemento que encontramos dentro de termômetros mais antigos. E se vocês já viram que ele é líquido. Então, é o único metal não sólido. Eles têm alta temperatura de fusão e ebulição. O que é temperatura de fusão? É aquela temperatura necessária para que o elemento saia do estado sólido para o estado líquido. E de ebulição é a temperatura necessária para que o composto, o elemento, saia do estado líquido para o estado gasoso. Então, eles têm alta temperatura. Então, para você pegar qualquer um desses elementos aqui e colocar no fogo, para eles derreter, serão temperaturas bem altas. Outra coisa importante deles é que são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Isso já é sabido, até acho que por vocês devem imaginar isso. Porque, por exemplo, condutor de calor, se você tem uma colher de alumínio, uma panela de alumínio, ela esquenta fácil, porque ela é um bom condutor de calor. A mesma coisa de ferro e de corrente elétrica. Um fio de cobre, um fio de ouro, são bons para conduzir a corrente elétrica. Então, eles têm essa característica que é bem característica deles. Aqui, de novo, novamente mostrando todos os metais. Então, é esse grupo bem grande. Tem algumas classificações de metais que nós iremos ver mais à frente, subdivisões, mas todos esses aqui são metais na tabela periódica. Os não metais, ou ametais, que são esses verdinhos aqui, eles têm também as suas características próprias. Primeiro que em relação ao estado que ele se encontra, isso é bem variável em condição ambiental. Então eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Vejamos aqui, por exemplo, o enxofre. O enxofre, na condição ambiente, ele é sólido, é esse pó aqui. Aqui nesse vidrinho B, que é o cloro, né? Ele é um gás, é o gás cloro. E o C, que é o bromo, ele é encontrado no estado líquido, esse líquido vermelho aqui. Então vejam, três elementos dos não metais, o enxofre, que é o S, o cloro, que é o Cl, e o bromo, que é o Br, em condições diferentes de estado físico. Uma coisa em comum deles é que todos apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. De novo, o que são temperaturas de fusão e ebulição?
Temperatura de fusão é aquela temperatura necessária para você passar o elemento do estado sólido para o líquido. Então, é mais fácil fazer isso com esses elementos do que com os metais que acabamos de ver. A mesma coisa da ebulição, que é passar do líquido para o gasoso. Também é mais fácil do que os metais. Ao contrário dos metais, por isso que eles são chamados de não metais, porque eles têm características contrárias aos metais. Eles são maus condutores de calor e eletricidade. Então você não consegue conduzir calor e eletricidade como os metais. E outra característica importante é que eles são opacos, ou seja, eles não têm brilho, que os metais têm. Então aqui os não metais não têm brilho. Então vejam como você tem essas características contrárias entre um grupo e outro. Por isso que eles são chamados de não metais. O último grande grupo é o dos gases nobres. Eles estão aqui na ponta direita da tabela. São só esses 7 elementos, que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o nonotécio, tá? Esse aqui já mudou de nome, tá? Mas esses aqui são os mais importantes. E eles são gasosos. E por que ele tem esse nome de gases nobres? Até aqui tem um desenho aqui, ó, como se eles fossem da nobreza, tá vendo? Como se eles fossem especiais. Esse não é porque eles têm baixa tendência de se ligarem com outros elementos, ou seja, eles não se misturam. Eles só ligam entre si e eles só formam gases. Então eles, em condição ambiente, eles só estão em gases e só ligam entre si. Então é gás hélio, gás neônio, gás argônio, então são gases. E são chamados de nobres justamente por isso, por, digamos assim, não se misturar com os outros. Então é aquela coisa, não se misture com essa gentalha, né, que a gente via do Kiko. Aqui os gases nobres fazem isso, eles não se misturam, eles ficam como se fosse uma casta especial, uma nobreza. Eu não ando com os mais pobres, vamos colocar assim. Então ficou o nome, gases nobres. O que eles têm de interessante é que eles são muito usados na iluminação. Então aqui, ó, percebam como todos eles conseguem ser usados para produzir algum tipo de iluminação. Tanto que é muito comum vocês verem esses gases onde em letreiros que são formados de neon, tá? Então você vai encontrar eles. Aquelas luzes de carro, especialmente aquela luz branca, ele é formado por um desses elementos, tá? Se não me engano é o xenônio, tá? Tanto que é o farol de xenon, tá? Então tá aqui ele. Então esses são os gases nobres. E para encerrar essa aula, como eu falei, existem diversos grupos menores dentro desses grandes grupos e que alguns desses grupos são chamados de grupos e outros são famílias. Vamos ver primeiro as famílias. Então cada aqui, ó, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 7B, 1B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, são as famílias. São 18 famílias. Cada coluna é uma família. Essas duas primeiras é da família A e essas últimas aqui são da família A. Ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. A da família B são essas do meio aqui, tá? Esses aqui, ó, que tá aqui sem nenhum, é porque isso aqui representa isso aqui tudo. Todos os elementos estariam nesse quadradinho. E esses aqui estariam nesse quadradinho, tá? Então, eles fazem parte disso. Então, vamos lá. A primeira família, que é a 1A, tirando o hidrogênio, é a família dos metais alcalinos. Olha só, são metais. A gente já viu que eles são metais, mas eles são alcalinos. Alcalino é uma coisa que como eu posso falar? Que tem um gosto básico, tá? Que é básica, não é ácida. Então aqui são metais alcalinos. Esses aqui são 2A, metais alcalinos terrosos. Eles são chamados assim porque eles são alcalinos como esse, mas eles são terrosos porque são encontrados no solo, tá? Então são esses. Todos esses aqui em rosa são chamados de metais de transição, porque são transição entre esses e esse, então por isso chamado de transição. E aqui, cada uma dessas colunas aqui é um grupo também. Vamos lá, o 3A é o grupo do boro. Vocês podem ver aqui. Por quê? Porque o primeiro elemento é o boro. O 4A é o grupo do carbono, ou família do carbono. O 5A é o grupo do nitrogênio, ou família do nitrogênio. O grupo 6A pode ser chamado de grupo do oxigênio, mas a gente coloca o nome para ele bonitinho, que é o grupo dos halogênios. Então é toda essa coluna aqui. E o 9A, ou perdão, 7A, que é o grupo do flúor, mas que a gente chama de halogênios, tá? Esse aqui é o halogênio, perdão, esse aqui são os calcogênios. Então esse aqui são os halogênios, esse aqui são os calcogênios. E esse aqui a gente já viu que são os gases nobres. E para encerrar, esse aqui são os grupos dos lantanídeos
e esse aqui dos actinídeos. Então, essa é a classificação da tabela periódica. Ela tem essa classificação bem complexa, mas com o tempo vocês vão se familiarizar com essa classificação. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.